quarto era pequeno demais para tanto silêncio. Quando o vento passava pelas frestas da janela, ele trazia o cheiro do porto. Corda molhada, madeira velha, sal. Eu tinha 7 anos. E naquela idade, a noite ainda não aprende a fingir que nada está acontecendo. Minha cama ficava encostada na parede mais fria do quarto. Sempre achei que aquela parede respirava. Não fazia sentido. Mas o frio vinha e ia, como se algo estivesse do outro lado. Lá fora, o mar não era bonito. Não era azul. Não era livre. Era um lugar de trabalho. Navios entrando e saindo. Homens cansados. Guindastes rangendo como animais presos. Mesmo com a janela fechada, eu ouvia tudo. Sinos de embarcação, motores distantes, o estalo seco de mastros se movendo. E naquela noite, entre todos esses sons, havia outro. Uma conversa. Vinha da sala, 2 vozes. Baixas demais para serem normais. Altas demais para serem segredos. Eu me virei na cama tentando ignorar. Mas algo em mim, algo que eu ainda não sabia nomear, queria ouvir. Desci da cama. O chão estava gelado. Cada passo parecia mais alto do que deveria ser. A porta do meu quarto estava entreaberta. A luz da sala escapava pelo corredor como um rio amarelo. Cheguei devagar. Do outro lado, meu tio estava sentado à mesa. Ele segurava um copo, mas não bebia. Na frente dele havia um homem que eu nunca tinha visto. A pele dele era marcada, como madeira que ficou tempo demais no sol. E seus olhos não piscavam como os das outras pessoas. Ele cheirava a mar. O cheiro velho. O cheiro de coisas que não secam. Ninguém chega perto, ele dizia. Não porque o navio se esconda, mas porque o mundo ao redor dele começa a falhar. Meu tio soltou uma risada curta. Você sempre fala assim quando bebe. Não é isso. Quando você se aproxima do holandês, o mar esquece como ser mar. Essa frase entrou em mim como uma farpa. Do que você está falando? Meu tio perguntou. O homem olhou para a mesa, depois para a janela, depois para algum lugar que não estava ali. Bússolas giram, correntes mudam de direção. E pessoas começam a lembrar de coisas que nunca viveram. Eu senti um arrepio. Você está dizendo que viu isso? Meu tio murmurou. Eu vi o contorno. Não o navio inteiro, só o lugar onde ele deveria estar. E o que havia lá? O homem colocou algo sobre a mesa. Mesmo de longe, eu reconheci. Uma bússola. O vidro estava rachado. E o ponteiro? Não parava de girar. Isso, ele disse. Isso nunca mais funcionou desde aquela noite. O que aconteceu? O holandês voador não navega. Ele espera. Espera o quê? Houve um silêncio tão denso que parecia ter peso. Pessoas que ainda não terminaram suas histórias. Nesse instante, uma buzina soou no porto. Longa. Baixa. Ele está mais perto hoje. Eu recuei. Voltei para o quarto. Fechei a porta. Mas algo tinha me seguido. Naquela noite sonhei com um navio parado em um mar imóvel. Sem vento. Sem ondas. Só esperando. E quando acordei, eu sabia. Aquela história tinha acabado de começar. Eu acordei antes do sol, com a sensação de que o quarto ainda não tinha decidido se a noite tinha acabado. O ar estava denso, parado, como se tivesse ficado suspenso por horas, esperando alguma coisa acontecer. A janela mostrava o porto exatamente como antes. Navios imóveis, guindastes congelados no meio de um gesto, homens que pareciam sombras andando devagar demais. Era como se o mundo tivesse respirado e esquecido de soltar o ar. Sentei na cama. O sonho ainda estava ali. O navio. Ele não navegava, não balançava, não fazia ruído. Ele simplesmente existia, no centro de um mar que não ondulava. 3 mastros altos recortados contra um céu sem estrelas, velas pendendo como panos esquecidos em uma casa abandonada. Pequenas luzes fracas nas janelas do convés. Mas o mais estranho não era o navio. Era o que eu sentia quando pensava nele. Não era medo, não era curiosidade, era reconhecimento. Como se algo dentro de mim tivesse visto aquilo antes, muito antes. Levantei da cama e fui até a janela. A madeira do chão estava fria, como se a noite tivesse entrado por baixo da porta. Lá fora, o porto começava a despertar. Cordas sendo puxadas, caixas arrastadas, um sino distante marcando uma hora que eu não sabia qual era. Mas dentro de mim, o mar ainda estava imóvel. Na cozinha, meu tio estava sentado à mesa. O copo da noite anterior ainda ali. O lugar onde o homem de cheiro de sal estivera agora vazio. Quem era ele? Perguntei. Meu tio demorou para responder, como se estivesse escolhendo o que esquecer. Só um marinheiro cansado. Ele mentia? Ele me olhou com algo que eu não conhecia ainda. Talvez medo. Não. Mas nem toda verdade sabe explicar a si mesma. Voltei para o quarto. Peguei um pedaço de papel. Um lápis. Não sabia por quê. Comecei a desenhar. Não um navio qualquer. O do sonho.
o formato do casco, a posição dos mastros, as luzes pequenas presas no escuro como olhos que não piscam. Quando terminei, algo me atravessou. Eu não tinha imaginado aquilo. Eu tinha lembrado. Dobrei o papel com cuidado e o escondi embaixo do travesseiro, como se estivesse guardando algo que não devia ser encontrado. Durante o dia, nada mais parecia real. As vozes das pessoas soavam distantes. Os passos no porto vinham de muito longe. Tudo que eu fazia, o som daquele mar parado me acompanhava. À noite, quando deitei, fiquei olhando o teto, esperando. O sonho voltou. Dessa vez eu estava mais perto. O navio ainda não se movia, mas eu me movia. Cada passo em direção a ele fazia o mundo ficar mais silencioso. As ondas desapareciam. O vento se apagava, até restar apenas uma coisa. Um chamado, não em palavras, mas em vontade. Quando acordei, o meu coração batia rápido. E eu entendi algo que ninguém tinha me contado. O holandês voador não era uma história que você escutava. Era uma história que, depois de escutar você, não parava mais de te procurar. Depois daquela noite, o mundo nunca mais voltou ao tamanho certo. As coisas continuavam no mesmo lugar. A mesa da cozinha, a janela do quarto, o porto lá fora. Mas algo em mim tinha mudado de escala. Era como se tudo tivesse ficado menor, e algo muito maior tivesse passado a ocupar o espaço entre meus pensamentos. Eu comecei a ouvir o mar mesmo quando ele não estava fazendo barulho. No recreio, enquanto outras crianças gritavam e corriam, eu ficava parado, observando o horizonte por cima dos telhados, procurando uma linha que não estava ali. Às vezes eu achava que via velas. Nada nítido, nada que eu pudesse apontar. Só uma sensação, como quando você sabe que alguém está te olhando, mesmo sem ver. Em casa comecei a vasculhar. Gavetas, prateleiras, caixas velhas. Meu tio guardava tudo que parecia inútil. Mapas antigos, recibos de navios que já tinham sido desmontados, cartas que ninguém mais lembrava por que existiam. Eu passava horas folheando papéis amarelados, procurando uma palavra que se repetisse. Holandês. Nada, mas havia outros nomes. Portos que já não existiam. Ilhas que apareciam em um mapa e desapareciam no seguinte. Rotas que terminavam no meio do mar. Era ali que eu sentia algo, como se aquelas páginas soubessem mais do que mostravam. À noite eu desenhava. O navio do sonho nunca mudava. Sempre os mesmos 3 mastros. Sempre as mesmas luzes fracas. Mas ao redor dele, o mar se transformava. Às vezes ondas enormes. Às vezes uma superfície lisa como vidro. Às vezes nada. Era como se o navio não pertencesse ao mesmo mundo. Uma tarde, encontrei algo diferente. Um livro de capa dura, quase sem título. Dentro apenas relatos. Viagens interrompidas. Tripulações que sumiram. Navios encontrados vazios, com comida ainda quente nas mesas. Os nomes dos navios mudavam. As datas também. Mas o padrão era o mesmo. Sempre havia uma última linha estranha. Eles disseram que o mar ficou quieto. O vento parou de obedecer. Havia uma presença. Eu comecei a marcar essas páginas. Não sabia por quê. Só sabia que precisava. Meu tio percebeu. O que você está procurando? Ele perguntou um dia. Eu pensei em mentir. Mas não consegui. Um navio. Ele me encarou por um momento longo demais. Que navio? Eu hesitei. O que espera? Ele fechou o livro que eu estava lendo. Algumas coisas, quando você começa a procurar, começam a procurar você também. Eu não respondi, mas eu já sentia. Naquela noite, quando fechei os olhos, o navio estava mais perto do que nunca. E eu entendi algo simples. Eu não estava mais ouvindo uma história. Eu estava entrando nela. Depois disso, o tempo começou a se comportar de maneira estranha. Os dias passavam, mas não se acumulavam. Era como se cada manhã fosse apenas uma repetição imperfeita da anterior, com pequenos erros que ninguém mais parecia notar. Eu crescia, mas a história não envelhecia comigo. O desenho do navio continuava o mesmo. Os sonhos também. Às vezes eu acordava com a certeza de que tinha ficado horas olhando para o mar. Durante a noite, mesmo sabendo que nunca tinha saído da cama. Outras vezes eu acordava cansado, como se tivesse caminhado longas distâncias sem sair do lugar. Foi em uma dessas tardes, quando o céu estava baixo demais e o porto parecia menor do que devia, que ouvi um nome pela primeira vez. Não foi em casa, nem sonho. Foi na doca. Eu estava sentado perto das caixas empilhadas, fingindo não prestar atenção nos homens que descarregavam um navio velho, demais para ainda estar flutuando. Eles falavam alto, riam, xingavam o peso das cordas, até que um deles disse: "Esse lugar fede igual àquela rota maldita." Outro respondeu: "Cala a boca! Não fala esse nome aqui." Houve um silêncio curto, mas pesado. "Qual nome?" Alguém perguntou.
O primeiro homem cuspiu no chão antes de responder. O do navio que não aceita destino. Meu coração bateu diferente. Holandês! Alguém murmurou quase sem som. Eu senti o ar mudar. Não foi um susto. Foi reconhecimento. Como quando uma palavra finalmente encaixa em algo que sempre esteve solto dentro de você. Isso é coisa de velho bêbado. Outro homem disse, tentando rir. Histórias para assustar quem ainda acredita em mar justo. Então explica. O primeiro retrucou. Porque ninguém que entra naquela rota volta igual. Ninguém respondeu. As cordas continuaram sendo puxadas. As caixas arrastadas. Mas algo tinha sido dito. Naquela noite, quando voltei para casa, procurei o nome nos papéis do meu tio. Nada. Nem uma linha. Nem um rabisco. Como se alguém tivesse feito questão de apagar. Foi aí que eu entendi uma coisa simples e perturbadora. Algumas histórias não desaparecem porque são falsas. Elas desaparecem porque alguém tentou demais escondê-las. E naquele momento, mesmo sem saber como ou quando, eu soube. O holandês voador não estava só me chamando. Ele estava deixando rastros. E eu estava começando a reconhecê-los. Depois daquele dia, eu parei de procurar respostas nos lugares óbvios. Livros grandes demais mentem bem. Mapas oficiais escondem melhor ainda. O que eu precisava não estava nas prateleiras. Estava nas margens. Passei a frequentar lugares onde as histórias não eram contadas para impressionar ninguém. Bancos de madeira perto das docas. Escadas enferrujadas que desciam para o nada. Bares pequenos demais para terem nome. Eu ficava em silêncio. Aprendi rápido que o silêncio deixa as pessoas desconfortáveis. E quando alguém fica desconfortável, fala demais. Ou fala o que não devia. Foi assim que eu vi sobre a rota. Não um caminho desenhado, mas um hábito estranho. Alguns navios, quando voltavam, nunca atracavam pelo mesmo lado do porto. Sempre mudavam a aproximação, como se evitassem olhar para algo. Perguntei por quê. Ninguém respondeu de imediato. Até que um homem mais velho, com mãos deformadas pelo trabalho, disse: porque quem entra naquela linha, aprende a desviar depois. Desviar de quê? Perguntei. Ele riu sem humor. De terminar onde não dá para voltar. A frase ficou comigo. Comecei a marcar horários. Dias em que certos navios chegavam atrasados demais, ou cedo demais. Sempre havia uma justificativa. Corrente errada, vento estranho, falha de cálculo. Mas o padrão insistia. À noite, eu voltava para casa com a cabeça cheia de rotas invisíveis. Desenhava linhas sobre mapas antigos, não para encontrar um destino, mas para evitar certos lugares. E sempre que minhas mãos passavam pelo mesmo ponto do papel, eu sentia um aperto no peito. Era ali, o lugar onde as histórias começavam a falhar. Meu tio observava tudo à distância. Não me proibia, não incentivava, apenas esperava. Uma noite, enquanto eu apagava a lamparina, ele falou sem me olhar. Existem mares que não querem ser atravessados. Por quê? Perguntei. Ele demorou. Por que não devolvem tudo o que recebem? Naquela madrugada sonhei com o navio outra vez. Mas algo estava diferente. Ele não estava mais parado. Movia-se devagar. Não cortando o mar, mas deslizando por cima dele. Como se a água fosse apenas uma lembrança. E pela primeira vez eu percebi algo novo. O holandês voador não estava perdido. Ele estava seguindo uma rota. E aquela rota não aparecia em nenhum mapa que eu conhecia. Mas começava exatamente onde todos diziam para não olhar. Depois daquele sonho, eu parei de fingir que tudo podia ser explicado como imaginação. Quando algo insiste demais, deixa de ser devaneio, vira aviso. Passei a observar os homens que voltavam do mar com mais atenção do que nunca. Não os que chegavam rindo, nem os que descarregavam rápido demais, ansiosos por ir embora, mas os outros. Os que ficavam parados por alguns minutos a mais, olhando para a água como se estivessem conferindo se ela ainda estava ali. Os que demoravam para pisar em terra firme. Os que pareciam ter esquecido algo importante, sem saber exatamente o que. Foi um desses homens que vi sentado sozinho perto das escadas de pedra da doca velha. Ele não estava bêbado, não estava ferido, mas havia algo nele que não tinha voltado inteiro. Sentei a certa distância. Não falei nada. Aprendi que quem realmente viu algo no mar não gosta de ser abordado. Prefere escolher quando falar. Depois de um tempo longo demais para ser confortável, ele falou sem virar o rosto. Você também percebe quando o silêncio muda? Demorei a responder. Percebo, disse. Ele assentiu lentamente, como se aquilo confirmasse algo. Tem silêncio que é normal, continuou. E tem silêncio que fica atento. Perguntei se ele tinha passado pela rota. Ele soltou uma risada curta, seca. Passado é uma palavra otimista demais. Virou o rosto devagar. O lado esquerdo parecia mais envelhecido do que o direito.
como se o tempo tivesse se acumulado ali de forma desigual. A gente tentou voltar, disse. Juro que tentou. De onde? Perguntei. Ele fechou os olhos por um instante. Do lugar onde o mar para de escolher. Contou que o navio entrou numa região onde o vento não empurrava, apenas girava. Onde as ondas vinham fora de ordem. Onde o dia demorava para acabar. E a noite não se decidia. Não vimos o holandês, disse. Mas sentimos. O quê? Ele levou a mão ao peito. Presença. Disse que era como navegar acompanhado por algo que não precisava subir a bordo. Algo que estava no mar. E no navio? Ao mesmo tempo. Perguntei como conseguiram sair. Ele apontou para a água. A gente desistiu de entender. E quem não desiste? Perguntei. Ele me olhou pela primeira vez. O olhar era vazio de esperança, mas cheio de certeza. Fica? Fica onde? Ele respirou fundo. No navio. No mar. Na história que não termina. O sino do porto tocou ao longe. Quando voltei a olhar para ele, já estava se levantando. Antes de ir embora, disse sem olhar para trás. Se você continuar seguindo essa rota, vai ter que escolher. O quê? Ele parou por um segundo. Se quer encontrar o holandês, ou se está pronto para nunca mais sair do que ele é. Fiquei ali sozinho depois que ele se foi. O mar estava calmo demais. E pela primeira vez eu entendi algo que ninguém tinha dito em voz alta. Não é o holandês que prende as pessoas. É a decisão de continuar olhando. Fiquei ali depois que ele se foi. Tempo demais para alguém que dizia apenas observar. O porto continuava funcionando. Cordas sendo puxadas. Portas de metal batendo. Passos apressados indo e vindo. Mas tudo isso parecia acontecer ao redor de mim. Não comigo! O mar estava calmo demais. Não o tipo de calma que tranquiliza. A calma que interrompe. Era como se ele estivesse segurando a respiração. Olhei para a superfície escura da água e tive a estranha impressão de que, se eu piscasse por tempo suficiente, algo iria mudar sem fazer barulho. Não uma onda, não um reflexo, uma decisão. Voltei para casa andando devagar, como se o caminho pudesse desaparecer se eu acelerasse. Naquela noite não sonhei, e isso me incomodou mais do que qualquer pesadelo. Passei horas acordado, olhando para o teto, sentindo o peso da escolha que ainda não tinha sido feita, mas que já existia. Porque eu entendi algo simples demais para ser ignorado. Eu não estava mais juntando pistas. Não estava mais ouvindo histórias. Eu estava sendo colocado em posição. No dia seguinte fui até o porto cedo. Mais cedo do que costumava ir. O sol ainda não tinha decidido aparecer. E a névoa cobria tudo como uma desculpa. Observei os navios saírem, um a um. Alguns pareciam leves, como se o mar os aceitasse sem resistência. Outros rangiam desde o primeiro movimento, como se fossem empurrados para fora de um lugar onde não eram mais bem-vindos. Percebi algo que antes não tinha notado. Nem todos os navios partem do mesmo jeito. Alguns vão embora. Outros são permitidos. Fiquei ali, parado, até que um marinheiro passou por mim e comentou, sem saber que eu ouvia. Esse vai longe demais para voltar igual. A frase caiu como uma confirmação. Naquele instante, eu soube que não bastava continuar observando. Havia um ponto em toda essa história que não aceitava espectadores. Ou você seguia a rota, ou aceitava nunca saber onde ela terminava. E pela primeira vez desde aquela noite distante da infância, eu senti algo diferente do chamado. Responsabilidade. Não no sentido moral, mas no sentido inevitável. Como se o mar tivesse esperado, pacientemente até que eu tivesse idade suficiente para entender o preço de olhar demais. E ali com o cheiro de sal, entrando nos pulmões e o som, distante de um sino marcando uma hora qualquer, eu aceitei algo em silêncio. Mais cedo ou mais tarde, eu iria para o mar. Não para encontrar o holandês, mas porque naquele ponto, ficar em terra firme já tinha se tornado outra forma de desaparecer. Percebi isso quando dei alguns passos para trás e o porto continuou exatamente igual. O mesmo barulho, as mesmas vozes, os mesmos navios, mas eu não estava mais no mesmo lugar. Era como se, sem aviso, eu tivesse atravessado uma linha invisível. Não uma linha no chão, uma linha dentro de mim. Passei o resto do dia andando sem rumo definido. Não estava fugindo, nem procurando algo específico. Estava adiando. Porque entender uma coisa não significa estar pronto para agir sobre ela. Voltei para casa no fim da tarde. Meu tio estava sentado perto da janela, consertando uma rede velha que ninguém mais usava. Ele não levantou os olhos quando entrei. Você foi cedo hoje, disse, como quem comenta o clima. Fui, respondi. Houve um silêncio confortável demais para ser casual. Viu algo diferente? Ele perguntou. Pensei antes de responder.
Vi que nem todo navio escolhe partir. Ele parou de mexer na rede. Só por um segundo, mas foi o suficiente. E o que você acha que escolhe por eles? Perguntou. Eu queria dizer o mar. Queria dizer o vento. Queria dizer o acaso. Mas nenhuma dessas palavras parecia honesta. Não sei, falei. Mas sei que não é aleatório. Meu tio assentiu devagar. Quando eu tinha sua idade, disse, achava que o mar era só um lugar. Depois aprendi que ele é um processo. Processo de quê? Ele voltou a mexer na rede. De seleção. Essa palavra ficou suspensa entre nós. À noite sentei à mesa com meus papéis espalhados. Mapas, horários, anotações. Nada ali parecia extraordinário para qualquer outra pessoa. Mas para mim, havia uma lógica começando a se formar. Não uma rota clara, uma inclinação. Como se certos caminhos fossem mais fáceis de cair do que outros. Percebi que todos os relatos estranhos tinham algo em comum. Não o local. Não o nome do navio. Nem a época. Era o momento. Sempre aconteciam quando alguém insistia em seguir, adiante mesmo depois de todos os sinais apontarem o contrário. Quando desistir teria sido simples, seguro, aceitável. O holandês não aparecia para quem se perdia. Aparecia para quem continuava. Foi ali que a ideia mais desconfortável surgiu. Talvez o holandês voador não fosse uma punição. Talvez fosse consequência. Naquela noite voltei a ouvir o mar, não como um som, mas como uma pressão constante, quase educada. Ele não pedia, não ameaçava. E eu entendi que a escolha não era entre seguir ou não seguir. Isso já tinha sido decidido no momento em que eu comecei a notar padrões. A verdadeira escolha era outra, até onde eu estava disposto a ir antes de admitir que não haveria retorno ao tamanho antigo do mundo. Deitei sem apagar a luz. Pela primeira vez não esperei o sonho, nem o chamado. Esperei o silêncio. Porque em algum lugar entre o porto adormecido e a escuridão além do horizonte, algo tinha certeza de mim. E eu começava a suspeitar que essa história não estava se movendo em minha direção. Eu é que estava, passo a passo, aprendendo a caminhar até ela. O silêncio daquela noite não foi quebrado por nada externo. Nenhum barulho estranho. Nenhuma visão. Nenhum sonho. E foi exatamente isso que tornou tudo mais definitivo. Quando o dia amanheceu, eu não senti urgência. Senti alinhamento. Como se algo que vinha sendo ajustado lentamente tivesse, enfim, encaixado. Passei os dias seguintes repetindo a rotina antiga. Porto, casa, conversas curtas, mapas abertos sobre a mesa. Mas agora havia uma diferença. Impossível de explicar, para quem não estivesse dentro dela. Eu já não observava para entender. Observava para confirmar. Os padrões continuavam lá. Horários que se repetiam com variações mínimas. Navios que atrasavam sempre nos mesmos dias. Rotas que desapareciam dos registros oficiais, mas voltavam a surgir em relatos isolados, como ecos. E havia algo mais. Comecei a notar ausências. Pessoas que costumavam estar ali, marinheiros, estivadores, homens que sabiam demais sobre o comportamento do mar. Simplesmente deixavam de aparecer, sem despedidas, sem histórias claras, sem versões definitivas. Quando alguém perguntava, as respostas vinham prontas demais. Foi para outro porto. Arrumou trabalho em terra. Cansou da vida no mar. Sempre explicações possíveis, sempre suficientes para quem não queria ir além. Mas eu sabia. Sabia porque os mapas começavam a mudar sozinhos. Sabia porque certas coordenadas pareciam resistir ao lápis, como se recusassem a ser fixadas. Sabia porque, toda vez que eu tentava traçar uma linha reta, ela acabava desviando levemente. Não por erro meu, mas por algo que eu ainda não tinha linguagem para nomear. O holandês não era um navio. Isso já estava claro. Era um efeito, um ponto de convergência entre decisões pequenas demais para parecerem importantes no momento em que eram tomadas. Continuar ouvindo, continuar olhando, continuar perguntando quando seria mais fácil aceitar respostas prontas. Percebi então que ninguém encontrava o holandês. Algumas pessoas apenas se tornavam compatíveis com ele, e essa compatibilidade não vinha de coragem ou curiosidade. Vinha de persistência silenciosa, da incapacidade de voltar a enxergar o mundo como antes depois que certos padrões se revelavam. Numa tarde cinzenta, enquanto dobrava um mapa antigo, meu tio parou atrás de mim sem fazer barulho. Você já sabe, disse sem me encarar, que não é questão de procurar mais. Assente. Então o que falta? Perguntei. Ele demorou a responder. Aceitar que, quando chegar a hora, você não vai reconhecer o momento como um encontro. Vai reconhecer como continuidade. Aquilo ficou comigo, porque pela primeira vez entendi o que realmente significava seguir uma rota. Não era abandonar tudo.
Não era desaparecer. Não era atravessar um limite físico. Era permitir que o mundo diminuísse até sobrar apenas o que importava. E aceitar que, depois disso, não haveria como voltar a ocupar o espaço antigo. Naquela noite fechei os mapas. Não por desistência, mas porque percebi que eles já tinham cumprido sua função. O próximo passo não estava desenhado em papel algum. Ele estava sendo preparado em silêncio. E eu sentia, com uma certeza calma demais para ser ansiedade, que, quando finalmente acontecesse, não haveria anúncio. Apenas a sensação de que eu sempre estive indo naquela direção. Percebi que o silêncio daquela decisão não era vazio. Ele era funcional. Nada aconteceu naquela noite. Nenhum sinal, nenhuma confirmação externa. E isso foi o mais revelador de tudo. Porque histórias que precisam avisar quando começam, normalmente não vão longe. Nos dias seguintes, o porto seguiu vivo. Navios partiram. Outros chegaram. O mundo continuou oferecendo versões aceitáveis da realidade. Mas eu já não aceitava versões. Entendi que a busca pelo holandês voador não era uma caçada comum. Não se tratava de encontrar um navio, nem de provar uma lenda. Tratava-se de entender por que algumas histórias escolhem pessoas específicas para continuar existindo. Alguns homens olham para o mar a vida inteira e veem apenas trabalho. Outros veem fuga. Outros veem medo. E alguns veem continuidade. O holandês não se esconde porque quer. Ele não aparece porque decide. Ele permanece onde está porque nem todos estão prontos para ocupar o mesmo espaço que ele ocupa. Eu ainda não sabia quando deixaria de ser apenas um observador. Não sabia que forma isso tomaria, nem quanto custaria, mas já sabia o essencial. O primeiro passo não era ir ao mar, era aceitar que depois de enxergar certos padrões, não existe mais neutralidade. Ou você vira parte da história, ou passa o resto da vida fingindo que nunca ouviu o chamado. Naquela noite, apaguei a luz sem pensar no amanhã. Não porque estava tranquilo, mas porque, pela primeira vez, o caminho não precisava mais ser decidido. Ele já existia. E em algum lugar além do horizonte, onde mapas falham e rotas se dobram sobre si mesmas, algo seguia esperando. Não por qualquer um, mas por quem estivesse disposto a terminar o que outros deixaram incompleto. Se você sentiu que essa história não acabou aqui, é porque ela realmente não acabou. Isso pode se tornar uma série longa, com novos episódios, novos encontros, novas rotas e decisões cada vez mais difíceis. Se você quer continuar essa jornada, deixe um comentário dizendo que quer a continuação. A próxima parte só existe se alguém do outro lado decidir seguir olhando. Algumas histórias não pedem permissão para continuar, mas outras esperam um sinal.